nossos amigos aqui, organizadores do evento, eles me pediram 3 temas, eu mandei os temas e eles escolheram Crônicas de um Novo Tempo, no sentido de homenagear, o que muito agradeço, um dos livros que produzi, já vão 54, e um desses livros chama-se Crônicas de um Novo Tempo, em que a gente aborda, de um modo bem pontual, questões que deveriam ser mais refletidas pelos seres humanos. E então eu resolvi fazer, por sobre esse livro, um contexto maior de outras crônicas, e é isso que a gente vai brincar de refletir hoje à tarde. Mas assim, vocês não vão gostar muito não. Mas é o convite à idade adulta que o tempo que nós estamos vivendo nos faz. Porque a idade infantil que nos caracteriza, que é marcado pela crença numa série de certezas que são ótimas, que nos acalentam quando a gente vai dormir, quando a gente vai, entre aspas, enfrentar os momentos da vida e precisa que em nós exista algo que nos dê força, que nos dê amparo. E nós humanos recorremos à crença, mas assim, nós exageramos, nos tornamos seres humanos mais voltados, mais acostumados ao conforto da crença, porque crer é um conforto. E o cérebro da gente ajuda da pior maneira possível ou da maneira mais engraçada possível, porque se alguém diz, Rogério é muito feio, mas eu vou dizer a ele que ele é bonito só para curtir com a cara dele. Aí diz, ei Rogério, eu digo, oi, você é muito bonito. Sou. Se eu concordar com ele, imediatamente meu cérebro produz uma carga peptídica que me dá uma satisfação tão grande, e se eu guardar isso como sendo uma certeza em mim, cada vez que eu me achar bonito, ou alguém curtir com minha cara me chamando de bonito para me enganar, mas eu estarei em pleno êxtase, ainda que isso seja uma grande piada. Eis o drama humano. Nós temos que tentar aprender a ver em tudo aquilo que no nosso imaginário são certezas que nos confortam, que fazem com que a cada vez que nós, humanos, nos voltemos para aquilo, o nosso cérebro nos enche de peptídeos que nos fazem sentir muito bem. Mas, se as certezas que nós colecionamos forem infantis, o choque de realidade só virá não quando eu morrer, porque eu não morro nunca. Esse corpo morre, o corpo de cada um aí morre, o eu de cada um de nós, independente de crença, continua existindo ininterruptamente e vai, entre aspas, para o mundo espiritual carregando toda aquela gama de certezas que, se forem infantiloides, se forem indevidas, mas que produziam no corpo físico uma carga peptídica de satisfação maravilhosa. Sem esse corpo físico, na espiritualidade, a história é um pouco diferente. E aí o choque de realidade é contundente. Essa palestra vai só tentar antecipar o choque de contundência, enquanto a gente está vivo em relação a alguns assuntos. Pelo que eu peço, muita prudência da parte de vocês, torno a dizer, para tomarem o que a gente vai falar aqui apenas como sendo sementes para reflexão. Só as gerações futuras poderão carimbar como certezas alguns desses temas e muitos outros que nós já pensamos que sabemos da verdade e a gente não sabe muita coisa, ou melhor, não sabemos coisa alguma. Então, começando o nosso bate-papo em torno do pensamento humano,
Minha primeira provocação à sensibilidade de vocês vai se dar em relação ao que eu chamo de crônicas ancestrais. Qual o problema de crônicas ancestrais? É porque nós hoje, homens e mulheres dos tempos pós-modernos, achamos que sabemos muita coisa, ou já sabemos tudo. E a gente não sabe nada sobre o passado. Quando você estuda os Bosquimanos-Sams, que é uma etnia que viveu e vive ainda, na Namíbia, no deserto de Kalahari, no sudoeste africano, quando você estuda o que eles, entre aspas, chamam de sua cosmogonia pessoal, eles falam de um Deus criador chamado Kaagen. Esses registros remontam a 17 mil anos atrás. E Kaagen, na mensagem, ou no entendimento, ou na interpretação que se tem em relação à linguagem dos Bosquimanos-Sams e seus símbolos, significa o trapaceiro. Quem é o trapaceiro? O Criador. Como? Um povo há 17 mil anos. A gente só tem notícias até os sumérios de 5, 6, 7 mil anos atrás. 17 mil anos, chamar o Criador, ou o que eles supunham ser o ser criador desse universo de trapaceiro. Que história é essa? Existe. Não só essa, existem crônicas ancestrais aos montes, que foram produzidas desde o Paleolítico Superior até o Neolítico, ou seja, de 47 a 3 mil anos atrás. Aos montes, estudei todas as que eu pude encontrar, mais de 100 fontes de crônicas ancestrais, que registraram as primeiras notícias organizadas pelo pensamento humano sobre a vida e a realidade. É um compêndio de informações que nunca foi verificado com honestidade filosófica, mesmo da parte dos mais profundos estudiosos dos chamados mitos, que sempre partiram de um pressuposto arrogante, de não saber entender que cada zeitgeist, que cada espírito de cada época traz em si o enigmático poder de definir o que pode ou não ser entendido como sendo verdade naquela época. É mais ou menos aquilo que os espíritos disseram através de Kardec. Nós, os espíritos, só podemos informar de acordo com a possibilidade que cada época, história permite, e também a disponibilidade de médiuns de cada tempo e lugar que formarão as suas personalidades de acordo com o que os zeitgeist daquele tempo permitir. Ninguém deveria dizer, eis a verdade. Nós só estamos descobrindo pedacinhos, se é que estamos, de uma verdade que nunca iremos dominá-la totalmente. E o que mais, entre aspas, fere a sensibilidade de quem estuda a fundo essas crônicas ancestrais é exatamente perceber o pressuposto arrogante que hoje existe em todos nós sobre esses tempos. Culturas e etnias diversas ao longo dos últimos 40 mil anos foram produzindo esses registros num tempo em que a vida na Terra apresentava um contexto bem diverso do que hoje conhecemos, e a ele nos habituamos. E nisso aqui reside o principal veneno desse elo perdido. Qual o veneno?
nada do que essas crônicas ancestrais falaram sobre os fatos acontecidos em tempos idos, nada a gente vê acontecendo hoje. Ou talvez continue acontecendo, só que a gente não enxerga. Mas, de todo modo, de acordo com se a Globo não deu, o fato não aconteceu, em a Globo não falando dessas notícias, para nossa mentalidade aqui é como se nada disso existisse. Mas assim, de fato, hoje nós vivemos um tempo que, se comparado com esses tempos descritos nessas crônicas ancestrais, realmente é algo absolutamente diferente, distinto dos padrões daqueles dias. Qual é o drama dessa história? É que se isso o quê? Se essas crônicas ancestrais não forem mentirosas, invencionice, loucura de quase 30 mil anos de produção intelectual de núcleos ancestrais humanos, que a gente pensa que é um bando de analfabeto, nós vamos também ter um choquezinho de realidade, e já estamos tendo,